Hoje eu vou te contar como eu quase desisti de ser social media por causa de um cliente. Claro, vou te falar, né, para que tu não precise passar pelo mesmo que eu passei, ou se tu já tenha passado, pra gente trocar uma ideia nos comentários, enfim, eu acho importante trazer esse assunto pra cá. Inclusive, eu separei 5 coisas super práticas para que possa te ajudar nisso também, caso tu já tenha passado por isso ou passe por isso no futuro. Eu sou a Carol Abella, social media, e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar um social media de iniciante SEO. Então já te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, então para te entender como que um cliente conseguiu me fazer quase desistir da profissão de social media, tá? Então, no início, é super comum, vocês já me viram falando sobre isso por aqui, a gente querer pegar um cliente por um valor, né, baixo, pra gente realmente começar, e querer entregar o mundo para esse cliente, tá? Isso é super normal, faz parte, acho que, de qualquer profissão que a gente for escolher, tá? Mas o que acontece é que com esse cliente, a gente acabou não dando aquele match, sabe? A relação não era muito boa. Era um cliente que tinha um nível de exigência, assim. Tudo bem esse cliente querer ser exigente e querer o melhor para a empresa dele. Eu também sou super exigente, sabe? Mas existe um limite de necessidade de ser exigente, enfim. Tá? Então era um cliente que pedia muitas modificações, pedia coisas em cima da hora, pedia coisas de um dia para o outro. Eu estava de férias, já tinha avisado que eu estaria de férias, e era um cliente que ficavam pedindo coisas. Isso realmente me deixou muito estressada, muito chateada, querendo desistir da profissão de social media, achando que eu estava errada, que eu fazia tudo errado, que eu não era suficiente, que isso ia acontecer com meus outros clientes também. Então eu ficava realmente muito chateada. E aí eu começava a ficar estressada. Quando eu ia trabalhar para esse cliente já era uma situação um pouco ruim. Eu realmente pensei em desistir e achei que não era para mim a profissão de social media, que eu já tinha tentado, que era muito difícil, que a parte ruim, né, eu não ia conseguir saber lidar. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que em qualquer profissão que a gente escolha, vai ter parte ruim. Vai ter coisa que a gente não gosta. Isso é normal, só que a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Só que aí, o que aconteceu? Eu achava que a culpa disso tudo era do cliente. O cliente era muito exigente, que o cliente me pedia coisa de um dia para o outro porque ele não tinha noção. Eu achava que era culpa do cliente. Só que, na verdade, a culpa era minha. A culpa era somente minha. Se o cliente fazia isso, é porque eu, em algum momento, dei liberdade para ele fazer isso. Ou porque eu não dei limite para esse cliente. Então, esse cliente, ele achava que podia me pedir o que quisesse, a hora que quisesse, para ontem, que eu ia atender. Porque eu atendia. Porque eu fazia isso no início, entende? Justamente porque quando a gente está começando, a gente quer dar o melhor, quer mostrar serviço, quer agarrar aquele cliente, fazer de tudo. E eu fazia isso. Só que, claro, chega um momento que a gente vai amadurecendo na profissão, vai atendendo outros clientes e a gente não dá mais conta de fazer isso para todos. E aí, né, que tem essa quebra aí de expectativas. Então, a culpa não era do cliente. Se tu não botou o limite, ele vai te pedir o que ele bem entender, tá? Então, a culpa era minha. Só que eu tinha medo de colocar limite. Eu tinha medo de chegar para ele e dizer, olha, não é mais assim. A gente precisa de prazo, a gente precisa de data. Só que eu percebi que se eu não fizesse isso, eu não ia mais conseguir atender o cliente, atender outros clientes, eu não ia conseguir ter saúde mental mais, porque estava realmente me fazendo muito mal. Então, eu tive que virar a chave e entender que para este cliente e para qualquer outro cliente, independente do estilo desse cliente, eu preciso limites, eu preciso regra, eu preciso contrato, eu preciso conversar com esse cliente e alinhar todas as expectativas. Se não tá indo bem, vamos conversar o que não tá dando certo, como que a gente pode melhorar. Tudo isso faz parte, é bem importante a gente ter esse relacionamento com o cliente, que era o que eu não tinha e quase me fez desistir. Então, a primeira coisa, tá? Como que a gente pode não chegar nesse ponto? O que tu pode fazer hoje para evitar isso? Ou se tu já passou por isso, o que tu pode fazer para melhorar para os próximos clientes, tá? Primeira coisa, alinhe tudo com o cliente. Tu precisa, lá na primeira reunião que tu vai fazer com ele, antes de tu mandar a proposta, tu já alinhar alguns pontos. Já entende um pouco desse cliente, entende como que é o estilo dele, se necessário já fala algumas coisas,
Se tu vê que ele é um cliente que vai querer tudo para ontem, já fala como funcionam os teus prazos. Nada melhor do que uma conversa aberta com o cliente para falar essas coisas, para já alinhar tudo desde o início. Porque se tu tá num alinhamento com esse cliente, não vai ter erro. Ele vai saber quanto tempo com antecedência ele tem que te pedir alguma coisa, ele vai saber quanto tempo que tu vai entregar, como que tu trabalha, e se ele se ajustar a isso, fizer sentido para ele, ele vai te contratar. Então, assim, ó, não tenha medo de deixar sempre claro. Claro que tu não vai falar isso de uma forma ríspida, tipo, tu não pode me pedir as coisas para ontem, o prazo aqui é 3 dias úteis. Não, tu vai explicar, olha, geralmente o nosso prazo é esse. Claro que às vezes morreu o Papa, o Warren Buffett se aposentou, beleza, a gente faz um corridão para fazer post para pegar o hype, isso faz parte, mas não é uma coisa que é sempre. Segunda coisa, eu sempre falo aqui, faça contrato. Se tu não sabe fazer contrato, se tu não trabalha ainda com contrato com teus clientes, clica no link aqui abaixo do Social Media em 15 dias. Num dos dias dele a gente fala justamente sobre contrato, a importância, como fazer, como mandar para o cliente assinar, e também tem um modelo de contrato que tu pode adaptar aí para o teu negócio, tá? Mas não trabalhe sem contrato. O que é o contrato? Ali tu vai documentar tudo o que tu combinou com o teu cliente. Prazo, pagamento, o que tu vai entregar, o que é tua função, o que não é, tudo isso. E além do contrato, eu sugiro que qualquer combinação que tu faça com esse cliente esteja documentado por e-mail, pelo WhatsApp, porque se ele te cobrar alguma coisa, às vezes o cliente vai esquecer, óbvio. Tu também vai esquecer. Então, se tu tem aquilo ali documentado num e-mail, num WhatsApp, alguma coisa, tu vai dizer, olha, fulano, foi isso aqui que a gente combinou, deixa eu te relembrar aqui como que a gente tinha conversado, quer fazer alguma alteração, quer mudar, enfim. Isso tem que estar documentado. Tu não pode fazer uma ligação com ele, combinar tudo e ficar na palavra. Não existe. Terceiro ponto, para mim sempre foi muito difícil, mas é se posicionar e dizer não quando é necessário. Se tu combinou com o cliente lá no início, fez contrato, alinhou com ele, olha, o nosso prazo é esse, eu faço isso, eu preciso que tu me mande isso com tal antecedência. Se tu fez tudo isso, tu vai estar mais seguro para dizer não, se ele pede alguma coisa fora disso. Então, assim, às vezes o cliente ele vai te pedir uma coisa para ontem que tu entende que ele podia ter te pedido antes. Faltou organização da parte dele. Ele já sabe o teu prazo, já sabe como tu funciona. Então, tu pode dizer, olha, fulano, eu não consigo te entregar para amanhã. Eu preciso desse prazo que a gente já tinha combinado. E, gente, eu não falo isso para ser chato, porque a gente odeia o cliente. Não, a gente quer uma relação ótima com esse cliente. Só que a gente trabalha com parceiros, a gente precisa mandar esse conteúdo para o designer editar, para o editor de vídeo fazer as edições. Ou a gente tem outras coisas mais urgentes para resolver nesse sentido, e aí a gente não pode estar só apagando incêndio de um dia para o outro para o cliente, porque a gente não se organizou. Aí vai virar uma bola de neve. Então a gente precisa ter essa organização. E também é bem importante tu poder olhar assim, isso aqui, beleza, vou fazer, passa. Tá, foi de última hora, saiu a notícia agora, é legal a gente falar sobre isso. Ter essa flexibilidade, mas saber dizer não quando for necessário. Número 4. Mantenha a comunicação clara e contínua com esse cliente. Se é um cliente que precisa de um pouco mais de atenção, conversa com ele da possibilidade de vocês fazerem reuniões a cada 15 dias. Fala com ele no WhatsApp semanalmente, troca uma ideia. Entenda, cada cliente, gente, ele tem um estilo diferente. E eu sou muito a favor de que a gente possa entender esse cliente e ver como que ele trabalha melhor. Tem cliente que eu não preciso mais mandar calendário editorial para ele aprovar. Eu mando o post pronto para ele aprovar, porque eu já entendi o estilo dele. E no estilo dele de trabalho, ele não quer ficar revisando essas coisas. Ele quer o negócio pronto e eu já sei, já peguei como é, então eu sei que não vão ter grandes alterações, tá? Tem outros clientes que eles querem toda semana sentar, olhar o calendário, olhar o que a gente vai fazer, discutir juntos. Então isso é ser flexível, entender o teu cliente também, para evitar esses estresses. Isso vai tranquilizar o cliente. Às vezes o cliente aquele que fica nos cobrando, que fica muito em cima, é porque talvez ele esteja inseguro com o nosso trabalho. Ele não sabe o que tu tá fazendo, não sabe o resultado que tu vai gerar para ele. Então é bom tu entender também esse universo do cliente, ver como é que ele funciona melhor e ir se adaptando. Número 5, analise a sua responsabilidade no processo do cliente. Antes de querer jogar tudo pro alto, odiar o cliente, dizer que é culpa do cliente, veja a sua responsabilidade nesse processo. Que nem eu fiz. Eu tava super chateada, super irritada, mas eu percebi que a culpa não era do cliente, a culpa era minha, que não seguiu todos esses passos que eu trouxe aqui para vocês.
Então, antes de qualquer coisa, avalie se tu tá fazendo isso, avalie se realmente tu já tentou com esse cliente, se, né, já fez de tudo para que desse certo essa parceria. Porque às vezes é falta de conversa, falta de alinhamento e falta de posicionamento teu. E eu sei, é difícil, mas com clareza, com uma boa conversa, com limites, um bom contrato, a gente consegue aí ter boas parcerias que não façam a gente querer desistir de tudo. Agora abre teu coração aqui pra mim nos comentários. Me conta se tu já passou por isso, como que foi isso, ou se tu tá passando, pra gente trocar uma ideia, tá? E vou te deixar um convite para ir lá no meu Instagram, @belacarol. Manda no direct social media vindo do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends, onde eu compartilho bastidores da produção de social media, tiro várias dúvidas e tenho várias conversas legais como essa que a gente está tendo aqui hoje. Te espero lá então.